Nós vamos para uma aula única sobre 3 conteúdos. Lentes esféricas 2, que traz a equação de Gauss, instrumentos ópticos e defeitos da visão. Ok? Eu quis resumir de forma bem breve esses 3 conteúdos que é de física. Ok? Então eu tenho aqui a equação de Gauss é 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 1 sobre F. Gente, só para a gente ter uma base, é baseado nesse livro do SAIS, livro 4 do 2º ano médio, ok? Gente, só para vocês saberem, olha, o F seria a lente convergente, o P seria o objeto real e o P' seria a imagem real, ok? Que ela pode ser imagem real ou imagem virtual, isso vai depender, ó. Quando for maior que 0, só algumas informações importantes que está na tabela da página 4 para quem tem o livro. Quem não tem, é só ouvir mesmo, tá bom? Ó, quando as convenções de sinais, quando for maior que 0, o F vai ser lente convergente, quando o P vai ser objeto real, o P' vai ser imagem real, o O vai ser objeto de posição direta, o I vai ser imagem na posição direta e o A vai ser imagem direta em relação ao objeto. Quando for menor que 0, ou seja, negativo, o F será lente divergente, o P será objeto virtual, o P' será imagem virtual, o O seria objeto de posição invertida, o I seria imagem em posição invertida e o A seria imagem invertida em relação ao objeto. Muitas informações, né? Mas são válidas. Gente, com relação ao aumento linear transversal, eu tenho essa fórmula. O A, I sobre O, ou A menos P' sobre P. Ok? Essas são as informações que eu tenho aqui também. Lembrando que o A seria imagem direita em relação ao objeto ou imagem invertida em relação ao objeto. Isso vai depender de cada situação. Ok, gente? Eu tenho aqui um exemplo também da página 4 que diz assim, eu vou ler para vocês. Uma lente esférica projeta uma imagem real de uma vela situada a 60 centímetros da lente. Sabendo que a vela se encontra a 100 centímetros de sua imagem, determine o tipo de lente e sua distância focal. Então nós temos aqui, gente, ó, a representação. Desculpa pelo desenho, eu não sou muito bom desenhista, tá? Eu tenho aqui a vela, tem um objeto, a sua imagem está aqui. Aí no caso, fala que a distância do objeto até a imagem seria 40 mais 60, que é 100, não é assim? Então no caso, a distância até o ponto seria 40 e daqui para cá seria 60. Ou seja, a distância do foco da lente seria 40 aqui e 60 aqui. Isso com relação à imagem, isso com relação ao objeto. Aqui está a vela e aqui a imagem que ela reproduz, ok? Nós temos o objeto e a imagem que ela reproduz. O que é que nós vamos fazer? Como a imagem e o objeto da vela como a imagem e o objeto que é a vela são reais, a lente é convergente, ok, gente? Porque elas são reais, né? Então, como o próprio nome já diz aqui, ó, imagem real, objeto real, a lente vai ser convergente, segundo aquela tabela que eu li aqui. Eu vou até aproximar para vocês verem. Aí eu tenho aqui, gente, ó, quem seria a P'? P' seria 60, ok? Porque P' refere-se à imagem. E o P seria 40, ok? Nós vamos substituir, aliás, o P seria 40, tá? O P seria 40, que está fazendo relação à imagem, ao objeto, e o 60 estaria fazendo relação à imagem. Então eu tenho aqui P' igual a 60 centímetros, P mais P' é igual a 100, porque é a soma dos dois. Se eu pegar P mais 60 igual a 100, que eu estou substituindo os valores que ele deu aqui, o P vai ser 100 menos 60, que vai dar 40, ok? Eu vou pegar a equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P. Na verdade, é só colocar esse daqui na frente e não muda nada, ok, gente? 1 sobre F igual 1 sobre o P vai ser 40, que é a imagem do objeto, o objeto, mais 1 sobre 60. No caso, o P' seria a imagem que vale 60. 1 sobre F, eu posso tirar o LMC de 60 e 40, que vai ser 120. 120 dividido por 40 vai dar 3 vezes 1, 3. 120 dividido por 60 vai dar 2 vezes 1, 2. Eu vou somar 3 mais 2, que vai dar 5. Faço cruzado, ok? Meio pelos extremos, que vai ser F vezes 5, 5F igual a 1 vezes 120, 120.
Aí vai ser 5F igual a 120. 120 dividido por 5, o foco seria 24 centímetros. Porque ele pergunta, determine o tipo de lente e sua distância. O tipo de lente, como eu já li, é uma lente convergente e a distância focal seria de 24 centímetros, ok? Se vocês não entenderam, pode voltar, pode pausar, ok, gente? Aqui diz assim também, ó, algumas coisas importantes a respeito desse capítulo aqui. A equação de Gauss, ou a equação dos pontos conjugados, é aplicada para determinar medidas de elementos geométricos das lentes ou das imagens formadas por elas, em conta o estudo analítico, ok? Então, gente, é só vocês perceberem, quando A for igual a 0, I e O tem o mesmo sinal e a imagem é direita. Quando A for menor que 0, I e O tem sinais opostos e a imagem é invertida, ok? Vamos para o capítulo 13. Esse que eu expliquei foi o capítulo 12, ok? Deixa eu ver aqui se está certinho, tá. No capítulo 13, ele vai falar sobre instrumentos ópticos. Quais são os instrumentos ópticos? São os instrumentos de projeção, que é o quê? Câmera fotográfica, projetor de slides, que é aquele projetor que projeta a imagem, né? De observação seria a lupa, microscópio composto e lunetas. Eu também tenho um exemplo de conta, né, que na verdade o meu objetivo é por conta das porque de fazer contas, né? Então vamos lá. Na página 12 do livro do SAS também traz uma questão que faz relação a isso. Na verdade, assim, esse assunto e esse praticamente são as mesmas coisas. Tudo é uma continuação do outro, ok? Para você que não tem o livro, eu vou ler aqui rapidinho. Para quem tem, vai acompanhar quando estiver assistindo a aula também. Uma câmera fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente de distância focal f igual a 50 milímetros. Eu vou até mostrar para vocês. Desculpe aí a rapidez às vezes. F igual a 50 centímetros para focalizar e projetar a imagem de um objeto sobre o filme. A distância da lente ao filme é P', ou seja, a imagem é 52 milímetros. A figura seguinte mostra o esboço dessa câmera, ok? Eu até vou fazer aqui o esboço dela, porque sobrou um espacinho, né? Não custa nada fazer para vocês observarem. Então eu tenho aqui, ó, cadê? Meus desenhos não são tão bons, tá? Relevem, por favor, mas enfim. Vocês estão entendendo que isso daqui é uma câmera, né? Filme. E aqui seria a lente. Ok, gente? Isso daí tá a minha câmera muito bonitinha, não dê risada. Ó. Então, no caso, a figura seguinte mostra o esboço dessa câmera. Prestem atenção. Para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem do objeto seja formada exatamente sobre o filme e o seu tamanho não deve exceder a área sensível do filme. Assim, calcule a posição que o objeto deve ficar em relação à lente. Como ele pede a questão da... cadê, Natan? Calma. Calcula a posição que o objeto deve ficar em relação à lente. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar o que a gente já tem, tá? O F, que é o foco, é 50 milímetros e a imagem seria 52 milímetros. Eu vou substituir na fórmula de quem? Na equação de Gauss. Então, vai ser 1 sobre 50, que eu já tenho aqui a fórmula. Ó, é só vocês verem. 1 sobre P mais 1 sobre 52. Eu vou organizar 1 sobre P, que é o valor que eu vou atribuir. 1 sobre 50, esse passa para cá, negativo. Eu vou tirar o MMC, fazer toda a resolução que eu fiz aqui, ó, tipo esse daqui. Eu vou encontrar 1.300 milímetros. Como eu quero transformar em metros, eu preciso transformar em metros, eu vou dividir por 100, porque eu vou voltar duas casas. Se eu volto duas casas, vai ficar 1,3. Então, o objeto ele vai ficar 1,3. Aqui fala rapidinho, deixa eu só ler para vocês, ok? 1,3 metros. A letra B diz assim: sabendo-se que a altura máxima da imagem não pode exceder 36 milímetros, determina a altura máxima do objeto para que ele seja fotografado em toda a sua extensão. Aí ele fala aqui, ó, a partir do enunciado, no caso, né, a imagem, ela não pode exceder de 36 milímetros. Né? Para se obter a altura máxima do objeto, O max, pode-se utilizar a equação do aumento linear transversal, que é essa daqui, ó, que eu trouxe aqui. Ok?
Então, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar I sobre O igual a menos P' sobre P, que é a imagem sobre o objeto. Vou substituir os valores que eu tenho. Ele deu que a imagem máxima tem que ter 36 milímetros sobre O igual a 52, que seria P', cadê? É só você ver as informações no enunciado. E 1.300 que eu estou calculando em milímetros. Até então eu calculei em metros. Mas aqui, como ele traz milímetros, vamos deixar em milímetros como estava aqui, ok? Por isso que eu fiz assim. Vou multiplicar cruzado, depois vou dividir o valor e encontrei menos 900 milímetros. Portanto, a altura máxima do objeto é 900 milímetros, ok, gente? Essa foi a explicação do capítulo 13, ok? Vou para o capítulo 14, é um aulão só dos 3 capítulos, para agilizar nossa vida, né? Quais são os defeitos da visão? Esse capítulo é bem curto e, na verdade, a questão das contas, ele vai repetir praticamente esse e esse daqui, ok? Eu resolvi fazer para não deixar em branco, né? Então, eu tenho aqui, quais são os problemas da visão? A miopia, que é uma anomalia visual que produz uma focalização das imagens antes de chegar à retina. Eu sou míope, eu sou um exemplo de míope. Devido ao alongamento do globo ocular em relação ao comprimento normal. Então, no caso, uma pessoa míope, ela consegue enxergar objetos próximos com nitidez. Já de longe, eu sem óculos, eu não sou ninguém. Então, o míope, ele tem dificuldade de enxergar de longe, ok? A hipermetropia é um defeito da visão, olha lá, ó, caracterizado pelo encurtamento do globo ocular, fazendo a focalização da imagem atrás da retina e não em cima. Perceba que a hipermetropia é o contrário da miopia. A pessoa tem dificuldade de enxergar de perto, já o míope tem dificuldade de enxergar de longe, ok? O astigmatismo é uma deficiência que eu também tenho, deficiência visual causada pelo formato irregular da córnea ou do cristalino, formando uma imagem em mais de um foco, ou seja, em vários lugares que se encontram eixos diferentes na retina, certo, gente? Pessoas que sofrem de astigmatismo, elas podem fazer a correção da sua visão com o uso de uma lente oftalmática chamada cilíndrica, ok? Aí tem algumas informações aqui. O astigmatismo pode ocorrer em conjunto com a miopia, no caso eu tenho os dois, eu tenho a miopia a miopia e o astigmatismo. E também quem tem hipermetropia pode ter também, ok, gente? A presbiopia, para a gente encerrar esse vídeo, ela é conhecida também como vista cansada e mais recorrente em pessoas com idade mais avançada. Esse problema ocorre devido à possibilidade de o cristalino se acomodar para a visualização de objetos próximos por conta da perda de sua flexibilidade. Por isso, alguns idosos apresentam dificuldade de enxergar de perto. As pessoas que já são hipermétropes, que têm dificuldade para enxergar de perto, e os míopes, dificuldade para enxergar de longe, pode desenvolver em conjunto a presbiopia. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas por alguma coisa. Eu tentei ser o máximo sucinto com relação à minha explicação. E é isso. Eu desejo bons estudos para vocês.